Vamos hoje falar sobre o Livro dos Espíritos, livro de cabeceira para todo aquele que adotou o Espiritismo, né, na sua vida, crê no Espiritismo não porque vê o outro seguindo, mas por convicção, porque o Espiritismo ele não pode ser seguido porque você vê o outro seguir, ou porque você acha bonito, mas você tem que ter uma convicção, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber o que é o Espiritismo. Primeiro, porque o Espiritismo, ele não é religião, e a crença, ela parte da investigação, primeiro, né? Porque a investigação é que vai lhe dar o respaldo para você se defender e mostrar, provar o que você fala. Essa é a primeira preocupação do Espiritismo. É você falar com conhecimento de causa. E não porque você ouviu falar que fulano falou assim, e porque está escrito assim, e porque é o livro da vida, essas bobagens que o homem ainda não saiu dela e não saiu da infância, porque é bobagem mesmo, né? Você tem que saber o que você está seguindo, você tem que saber o porquê você está seguindo, né? E os princípios dessa doutrina, porque não adianta você estar em qualquer instituição espírita e confirmar para outras pessoas que você é espírita, se você não tem nenhum aspecto na linguagem, na postura, na sua vida, desses princípios dessa doutrina. Você mostra o contrário. Então você não está sabendo o que você está seguindo. Você não está sabendo os princípios do que você está seguindo. Primeiro que devemos tirar da nossa cabeça essa ideia que colocaram de que nós só somos espíritas na casa espírita, né? As nossas convicções, elas só são entre nós. Não. É por isso que o Espiritismo, ele dá grande contribuição para o progresso. Kardec perguntou aos espíritos se a doutrina espírita será no futuro uma crença comum ou uma crença partilhada por alguns. Os espíritos disseram a Kardec: será uma crença comum, primeiro porque ela é de uma lei natural. Por que de uma lei natural? A convicção da vida após morte, ela traz ao homem a tranquilidade de que ele não vai se acabar no túmulo, e também mostra a ele a responsabilidade diante dos seus atos. Não diz a ele que ele terá sempre que buscar um bode expiatório para explicar ou livrá-lo das suas ideias e comportamentos equivocados. Ele vai sempre ser senhor de si e sempre responderá pelos seus atos, querendo ou não, porque ele aflige uma lei. Ele, afligindo essa lei, ele se desequilibra. Não é que o meio está desequilibrado por causa dele, é uma colocação inadequada. Não é o meio que se desequilibra, é o homem que se desequilibra. Vemos aí, a exemplo disso, projetos que diz assim: vamos conservar a natureza, vamos conservar os animais. Primeiro ponto: o ser mais importante da criação é o homem. Está no livro da codificação, porque ele já se desenvolveu e tem o livre-arbítrio. Os animais, assim como tantos outros dos reinos que fazem parte, são espíritos, que são espíritos mesmo, ainda em fase de evolução.
O homem é o ser mais importante porque ele se desenvolveu intelecto e moralmente. Ele está contribuindo para esse desenvolvimento cada vez mais. Então, não adianta você conservar as ararinhas azuis se o homem é perturbado. Né? Não adianta você conservar a Mata Atlântica se o homem ainda é perturbado, porque é perturbado mesmo. O homem ainda traz conflitos nele que fará com que o meio que ele vive se torne perturbado tanto quanto ele. Então, essa preservação é inégua. É inégua. Primeiro o homem tem que se educar. Primeiro o homem tem que buscar saber o porquê dos seus conflitos. Porque ele pode conservar a ararinha azul e comer o outro com dente. Que progresso tem? Nenhum. Nenhum, porque a importância maior é o homem, porque ele, estando consciente das suas atitudes, ele vai agir de forma que as suas ações não tragam nem para ele, nem para o meio, consequências funestas, que ele mesmo terá de consertar. Então, ele cria para ele mesmo uma situação onde ele não poderá sair desse meio sem que ele não trabalhe para a melhora dele. Então, o progresso que o Espiritismo contribui para o progresso dessa forma, porque ele leva o homem a se conscientizar que ele é um ser promotor da sua felicidade, da sua infelicidade. Sendo assim, os representantes divinos, os templos religiosos cairá sobre terra, porque o progresso do homem se faz pela inteligência. Deus usa os meios que ele nos deu, que é unicamente pela inteligência, não há outro. Não há outro. E nesse socialismo que nós criamos, decadente, imoral, horrendo, porque aqui a predominância é mais do mal do que dos bons. Os bons aqui ainda, infelizmente, são minorias, porque espíritos esclarecidos vêm, mas eles não demoram por muito tempo em meio dos brutos. Eles passam suas mensagens, né, quando eles tomam o corpo, mas eles demoram pouco tempo. Se afastaram? Não se afastaram, mas deram ao homem o respaldo necessário para o homem seguir. Se ele não segue, é o problema dele. Não existe essa questão de dizer que Deus força, que Deus obriga. Não é Deus que obriga, somos nós que erramos tanto, criamos tanta miséria, que as nossas reencarnações não nos dá outra condição sem que não seja aquela precária que nós criamos. Então não é Deus que estabelece essa situação, não. Nós a criamos e o único meio de resgatarmos é esse. É por isso que quando está aí na mídia, badalado, a questão da proibição das drogas. Na lei divina não existe proibição. Nada é proibido. Por quê? Porque o homem, sendo um ser que age, ele estará sempre em meios de situações ao qual ele tem que saber lidar. Então não é com a proibição dos tóxicos que o homem vai se libertar dele, não. Ele querendo ou não, depende dele, vai usar. Mas as consequências é ele que vai responder. Não existe outro meio. Ele tem que ser consciente de que ele, fazendo uso de uma substância, o único responsável será ele. É a mesma coisa quando a mãe pega uma criança e diz a ele: não faça porque é proibido.
A criança move por um instinto natural, querer experimentar sempre aquilo. Mas se a mãe é inteligente, ela pega a criança e mostra as consequências daquilo. A criança já está ciente da consequência daquela situação ou daquilo que ela tanto deseja experimentar. Então, é por isso que na lei divina não existe proibição. E o Espiritismo é uma ciência de progresso, porque ela não diz ao homem que o homem está aqui para ser proibido. Para o homem, a lei não proíbe nada. Porque primeiro temos o nosso livre-arbítrio e inteligente. Então, fazendo uso ou não das substâncias, criando ou não situações das mais diversas que vamos criar, vamos respondê-la individualmente. Aí também entra a questão do pai e da mãe com os filhos, né? Quando o adolescente ou a criança age de forma contrária à lei, não é os pais que vão responder. Eles podem responder se eles contribuir. Caso contrário, a lei não vê no ser que está encarnado a criança. Ali está um espírito adulto animando o corpo infantil. A lei não o isentará da responsabilidade que ele tem de querer ou não, porque criou-se aí uma ideia do seguinte: a criança, ela não tem livre-arbítrio. Bom, se ela não tem livre-arbítrio, eu não sei como é que se explica que ela rejeite certas pessoas, que ela tenha antipatia por outras pessoas, por algumas pessoas, né? Como muito diz, quando a criança começa a chorar, é porque está de olhado, está de mal olhado, né? Ou então só quer a mãe, coisa nenhuma. O espírito está manifestando o seu sentimento. Claro, como ele tem mais próximo dele o seu ser materno, ele vê no ser materno alguém para lhe proteger, mas ele está ali exercendo o seu livre-arbítrio, porque se assim não fosse, ele não agiria ao contrário. É isso que o Espírito está aqui falando. É por isso que eles observam a postura mental de cada um lá fora. Porque quando tem oportunidades de falar nesses termos, fica usando termos materialistas, ou então pessoal, ou então de família, ou então que, eu tenho esse problema porque eu fiz isso e isso, né? Eu tenho ojeriza a pisar no chão porque eu fui criada de pé no chão e aí eu fiquei com isso. Coisa nenhuma. Lembremos que as nossas atitudes partem das nossas vivências. O nosso corpo não responde por nada, né? O nosso corpo não responde por nada. A mesma coisa quando eu observei de uma criatura, essa deficiência aí trouxe para a reflexão. A exemplo disso, quando comemos algo que não nos sentimos bem, o outro come e se sente bem. Aí diz assim: eu não me sinto bem porque eu comi tanto e hoje acabou o organismo ficando doentio. Coisa nenhuma. Você se sente mal porque você abusou. E essas energias deletérias do abuso que você fez estão assomadas ao seu perispírito. Então, quando você faz uso dessa substância, você se sente mal. Essa é a postura lógica do verdadeiro espírita. E não ficar criando situações até para ocultar o que ele é. Até para ocultar. E aí acaba fortalecendo a ideia do materialismo, que é o que o Espiritismo vem combatendo, porque o Espiritismo combate o materialismo. Porque toda vez que você associa os seus problemas físicos a
papai, mamãe, a família, a situação que você foi criada, o mal que você passou durante toda essa sua vida, juventude, e hoje você está doente, você sofre, você tem problemas por causa disso. Coisa nenhuma, você tem seus problemas porque você foi miserável. Você contribuiu muito para a desgraça sua e dos outros, né? Você cometeu suas miserinhas, hoje não quer admitir, aí fica para sair pela tangente, diz que é por causa disso ou daquilo, coisa nenhuma. Então é melhor, até para nós mesmos, admitirmos as nossas imperfeições, porque isso nos faz crescer, primeiro que nos faz com que mudemos as nossas atitudes. Porque não adianta você estar dentro de uma instituição espírita se você não muda nada em você. Você continua com os mesmos farrapos de quando você não era espírita. É melhor que você não seja. É uma opinião minha, até porque eu tenho o direito de opinar. É melhor que você não seja. Por quê? Porque você está sendo um contravessor daquilo que você está seguindo. Analise, estude o livro dos Espíritos, estude o livro da codificação. Você está sendo um contravessor contra você mesmo, porque isso gera energias deletérias. Você está em uma instituição onde os seus sentimentos, as suas ideias, o seu comportamento é totalmente contrário à filosofia ao qual você julga seguir. Porque em momentos outros e até em sua vida você atribui ser as consequências do corpo e não do espírito. Então, automaticamente você está negando o que você está seguindo. Ou então você está ridicularizando, ou está seguindo por causa de alguém, ou para não contrariar o outro, ou por causa de algum interesse pessoal. Então você está seguindo, mas você não tem convicção nenhuma do que você faz. Você tem que ter convicção, até porque quando estamos fazendo um trabalho espiritual, as nossas ideias pesam nesses trabalhos. Pesa porque nós passamos a ser um contravessor para esses trabalhos. Os espíritos têm grande trabalho para desfazer essas energias, tanto na instituição como em qualquer lugar outro que você vá, porque você está negando o que você está seguindo. É por isso que muitos contravessores, eles analisam as ideias para poder criticar. Bom, se você que está seguindo está se contradizendo, eu que não sigo nada, que não acredito, que não admito, vou dizer o quê? Era por isso que esses homens, esses grandes homens e grandes mulheres, eles não colocavam de imediato as suas ideias. Eles investigavam. Porque primeiro eles se davam com criaturas, muitas delas ignorantes, analfabetas. E eles eram homens, né, que tinham seu nome a zelar. Então eles não iam se deparar com criaturas dessa natureza simplesmente porque eram médios, né, e jogar o seu nome na lama. Mas eles investigavam, muitos deles viram no Espiritismo uma ciência de grande relevância. Estão querendo baixar, né? Estão dizendo que o Espiritismo é muito elitizado. Então, essas criaturas que dizem que o Espiritismo é elitizado, elas não sabem o que é Espiritismo. Primeiro que o Espiritismo, ele tem como base a estruturar as ideias. Ele não é incoerente com o que ele fala. Ele não vive de disse-me-disse ou de boca em boca. O Espiritismo, ele tem uma preocupação na investigação para comprová-la com essa investigação, né? E levando as criaturas a essa preocupação de investigar,
ela jamais vai ficar atrás de médium principal, né? De caridade, até porque a caridade, diga-se de passagem, a caridade moral, ela eleva o ser, porque o Espiritismo, ele tem como bússola, direcionamento, a caridade moral. O que vemos aí como esmola que dá, isso não é caridade. Isso é uma degradação do homem. Está aqui no livro dos Espíritos. Leiam, estude. A esmola que muitos dizem que é a caridade é uma degradação humana. O homem se rebaixa cada vez mais. Ele vai sufocando, não é perdendo, mas sufocando as suas potencialidades, porque ele sempre vai achar alguém que lhe erga a mão, mas esse erguer não ergue moralmente, não leva ele a desenvolver as suas potencialidades, né? Então ele está sempre sendo pedinte. E diga-se os preguiçosos que não gostam de trabalhar, se aproveitam desse meio para suprir suas necessidades, né? E vão vivendo aí na degradação humana. Então essa sociedade que nós vivemos ainda é uma sociedade eminentemente materialista. É por isso que o Espiritismo, ou melhor, não encontramos em um grupo maior o acolhimento, né, das ideias que vamos lançando, e não vemos o acolhimento. Agora, o que vale lembrar, minha gente, é isso. Para o leigo, é como os Espíritos dizem, para o leigo isso é perdoável, mas para aquele que está dentro de uma instituição espírita há anos, isso é uma vergonha. É uma vergonha, porque ele está mostrando que não sabe nada. Está mostrando que o que ele está fazendo dentro da instituição espírita é simplesmente presença física. Ele não está contribuindo em nada, porque, diga-se de passagem, não nos enganemos. As nossas responsabilidades, elas se elastecem muito mais além do Instituto Espírita. Primeiro que vivemos intercalado não, trocando ideias com os encarnados e o encarnado, né? Nós nos acotovelamos. É por isso que muitas das vezes os próprios médiuns, quando eu digo médium em geral, trabalham nas instituições espíritas, atrai espírito para o seu campo e não sabe que é espírito, porque isso é a deficiência dele. Ele não está buscando saber. Primeiro que quando você faz um trabalho desse, você é médium em qualquer lugar. Você tem que ter esta consciência. E você faz um trabalho dessa natureza. Porém, vive leigo. É uma responsabilidade que eu não quero assumir. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Até porque eu sou espírita por convicção. Eu sei o campo que eu estou pisando, né? Porque eu busquei, eu não fiquei atrás. É como os próprios espíritos dizem: vai estudar, porque cada um faz o trabalho de acordo com sua evolução e estudo. Não fique atrás de estar olhando quem faz assim. Vai estudar. Por quê? Porque a proporção que você estuda, você cria meios baseado na sua evolução, no seu entendimento e naqueles que vão lhe associar. E isso retrata em você o progresso, do que você ficar olhando quem faz assim ou criticando os trabalhos alheios. Porque não existe na ciência espírita uma metodologia única.
Isso é fato, não existe. Quem assim pensa está errado. Porque os espíritos têm técnicas e meios que nós não, como é que se diz? Não imaginamos. Muitas das vezes a gente recebe certas informações que nós achamos que é ridícula. Você quer ver uma dessa? É os caboclos que trabalham na instituição espírita. Aqui tem um monte deles. Por que esses caboclos trabalham aqui e são bem-vindos? Primeiro, que os caboclos eles não pertencem a seita nenhuma. Isso é uma questão cultural. É uma questão cultural. Caboclo não pertence a seita. Caboclo, eles são originários da terra. E muitos desses espíritos são espíritos esclarecidos. Aqui na instituição Maria Divina Borges, nós lidamos com muito deles. São eles que fazem os trabalhos aqui de energia pesada. São esses espíritos. Para muitos médios, estúpido, não sabe nada, não quer saber de nada, não estuda nada, acabou que é coisa de candomblé. Para você que não estuda. Para você. E muitos desses espíritos têm essa postura devido à vibração de sintonia de encarnados. Diga-se de passagem. Porque nós atraímos para nós aqueles que estão compatíveis com a nossa natureza. Isso é fato, né? Então, se há essa ideia, porque tal homem, tal espírito. Um espírito que desencarnou nessa qualidade, fumando charuto, dando um passo com fumaça, ele está na mesma qualidade, ele vai se juntar com o médico da mesma natureza. Certo? Isso é fato. Agora, você querer generalizar isso é falta de estudo, é falta de pesquisa. E até muitos desses espíritos que trabalham mostram para certos médicos dirigentes que eles não são dessa qualidade. Porque, novamente dizemos, nós sintonizamos com aqueles que nós temos a mesma natureza. Isso é fato. Né? Então, na instituição espírita, onde muitos desses espíritos trabalham, e trabalham até com médios, os próprios médios recusam. Por quê? Porque não quer se esclarecer. Será que esses espíritos mais esclarecidos vão ficar ao lado desse médium? Não se enganem. Não se enganem. Porque, primeiro, que o espiritismo, ele tem como base o progresso. O progresso é a meta do espírito. Isso em todos os aspectos da vida. Agora, no espiritismo, ele segue a perfeição, porque o espiritismo trata do espírito. Ele trata das vidas sucessivas que o espírito traz, e essas vidas sucessivas são apresentadas, como diz o nosso eminente querido Leon Denis, elas são apresentadas nas nossas sucessivas reencarnações, com tudo de bom e de ruim que nós trazemos. Nós não perdemos nada, né? Então, o espiritismo trabalha esse ser eminente que é o espírito, trabalha as suas potencialidades, como o próprio Jesus, nos evangelhos, diz lá que Jesus disse, vós sois deuses. O que Jesus colocou como vós sois deuses é a nossa capacidade de criação, a nossa capacidade de atuação. Então, quando as manifestações fenomênicas apresentam, ela traz ali toda a característica que o espírito tem. Nada se perde, tanto sim que quando o espírito ele se materializa, ele traz o calor, ele traz o peso, né? Ele traz o tato. De onde foi que esse espírito arrastou todo esse como é que está lá essas características do seu perispírito? Porque
nós estamos desencarnados ou encarnados, mas não perdemos a qualidade do perispírito que nós trabalhamos toda essa reencarnação. Né? O perispírito, ele é a nossa identidade. É ele que diz, está nele o que fazemos e o que conquistamos. É por isso que, quando nós buscamos o Espiritismo na sua real clareza de ensinamento, nós não endeusamos ninguém, nós não puxamos o saco de ninguém, nós tratamos todo mundo como deve ser, mas buscamos progredir, porque o progresso ele é individual, ele não está limitado a ninguém. Você não pode, é aí que está uma questão muito interessante. Eu, na condição de espírita, eu jamais vou me envolver com uma pessoa que seja religiosa ou que seja contrária a essa doutrina. Por quê? Porque isso trará conflitos entre eu e ele. Nós não vamos nos dar bem. O amor, olha, não tem amor certo. Não tem amor certo, porque eu tenho as minhas convicções. E não vou abrir mão delas, porque eu tenho um sentimento por alguém. Isso é fato. Mas você, então você está sendo contra o sentimento. Não, eu não estou sendo contra o sentimento, eu estou sendo contra as minhas convicções, porque iremos viver sempre em choque. Bom, ele vai querer colocar a religião dele, as ideias religiosas dele, e vai ser contrária à minha, que eu não vou ouvir. Então, é cada um no seu quadrado. Certo? É cada um no seu quadrado. Isso é em todos os aspectos da vida, minha gente. Não vá atrás de sentimento que você vai se arrebentar. Isso é fato. Quem foi que me ensinou? O Espiritismo. Foi o Espiritismo que me ensinou. Os espíritos que me orientam também me ensinaram, me mostram constantemente. Não existe isso. Eu sou espírita, eu vou me envolver com uma pessoa que não é. Eu vou me arrasar. Primeiro, eu vou deixar uma ideia superior por uma ideia inferior, se os princípios da doutrina espírita me mostram os equívocos da religião. Não é verdade? Eu sendo contrário a isso, eu vou me arrasar, a não ser que eu tome o Espiritismo como mais uma religião. Aí, claro, está todo mundo em casa. É por isso que muitos de nós não se dão bem. Sabe por quê? É as ideias. Se você não muda as suas ideias, você vai sempre viver em conflito com aqueles que seguem essas verdades. Vai viver sim, isso é fato. Porque você tem uma convicção baseada no que você acha. Família, sociedade, sentimentalismo. Então você vai viver em conflito com aquele que já não pensa dessa forma. É a mesma coisa de mãe. Muitos me criticam porque a minha visão de paternal é totalmente diferente. É sim. Por quê? Porque a minha mãe, eu tenho para com ela o sentimento de cuidado, mas ela não é a única mãe que eu vou ter. Não vai ter. Ou melhor, que eu não vou ter. Eu tenho milhares de irmãos que podem me dar a oportunidade de nascer, porque eu sou espírito. Eu aprendi isso com a doutrina espírita e me fortaleci. Então, se eu vivo no apego desse sentimento, eu não vou para lugar nenhum. Porque eu acho que a minha única mãe, ou melhor, a minha mãe, ela é única. Não. Eu terei vários espíritos para me dar a oportunidade de nascer. Primeiro, que esse corpo vai perecer. Eu sou Luciana Espírito. Eu acho interessante isso, que tem noites que eu saio do corpo e vejo o meu corpo. Aí eu olho e digo assim,
Eu sou Luciana, Ali não. Você ainda fala assim, eu sou Luciana. Gente, isso é uma questão de convicção. É por isso que a crença, ela é uma questão de convicção. Você não dá nada a ninguém. Ninguém me deu nada. Eu aprendi com os espíritos e com o estudo. Eu me convenci disso. E os fatos me levaram a isso. E eu me fortaleci a respeito disso. Porque, primeiro, quando eu desencarnar, eu vou desencarnar só. Todos nós desencarnamos só. O apego ao qual eu crio, por força do materialismo, eu vou sofrer com isso. Eu não vou para lugar nenhum. É por isso que nós chegamos em casas, em locais, os espíritos estão sofrendo tanto quanto viver no corpo. Isso não quer dizer que eu sou perfeita, que eu sou boa. Eu não sou nada. Eu não tenho perfeição nenhuma. Eu tenho convicção. É diferente. Eu tenho os meus erros, eu tenho os meus acertos. Eu tenho convicção. E essa convicção me fortalece. É por isso das minhas atitudes. E muita gente não gosta. Paciência. Eu não vou me retardar porque ninguém gosta. Eu sempre costumo dizer o seguinte: quando eu ajo de tal forma e alguém age dessa forma, é porque a minha evolução me permite assim, a evolução dela permite assim. Paciência, continue com a sua que eu continuo com a minha. Continue com a sua, isso chama-se respeito. Agora, eu não vou mudar, eu tenho uma visão melhor, porque alguém acha que eu sou assim. Não, isso é uma concepção sua. Cada um de nós temos uma evolução, temos que respeitar. Agora, você não pode retardar. Exemplo. Porque meu irmão dá a benção à minha mãe, eu com a minha convicção não dou. Não dou, ela sabe disso. Por que eu não dou? Porque eu já tenho uma convicção de que bênção, minha gente, maldição não existe. Por dar benção ou não aos meus pais, isso não vai mudar nada na minha vida. O conceito de bênção que se criou foi um sentimento de submissão que a religião criou, para que os seus crentes chegassem e fosse submetido aos sacerdotes. E criou-se essa questão de bênção e maldição. Mas ela não tem nenhuma mudança, ela não muda a diretriz da nossa vida. Ela não muda. O que muda a diretriz da nossa vida é o esclarecimento a respeito da vida pós-morte. Esse sim. Nem melhor, nem pior. Exatamente, nem melhor e nem pior. Né? Da mesma forma, eu sou assim graças a meu pai e minha mãe. Não. Eu sou assim graças a mim. Se os meus pais contribuíram, foi porque eu fiz por onde eu mereci. Eu mereci. Mas ninguém é fruto de outro. Ninguém tem boas ou más situações por causa de papai e de mamãe. Nós temos boas ou más situações por nossa culpa. Primeiro, que a justiça divina, ela está aí para nos dar aquilo que merecemos. Isso é fato. Né? Não adianta. Né? Você quer ver uma questão muito interessante? Quando ouvimos muito essa colocação. Fulano, nada afeta ele. Né? Fizeram isso para fulano e nada afetou, porque não está no merecimento dele. Deus é justo, né? Está no livro da codificação. Deus não permite que algo aconteça ao seu filho sem que ele não mereça, sem que ele não tenha feito por merecer. Mas aí a ideia humana, materialista, não, isso aí é filho miserável. Foi o pai que jogou uma praga. Eu conheci uma criatura que ela todo ano ela paria.
Todo ano. Aí, você sabe que as más línguas dizem que a mãe tinha jogado uma praga nela para ela parir o ano todo. Mãe poderosa essa. A praga poderosa dessa mãe, a filha pariu o ano todo. Ela pariu porque ela estava com o compromisso de parir todo ano. Felicidade dela. Olha. Todo ano ela paria. Todo ano. Aí disseram que foi a praga que a mãe jogou e aí todo ano ela pariu. Quer dizer, essas concepções, essas ideias infelizes que retrata o homem cada vez mais pequeno, infantil, né? Que não compreende. O homem consegue ver tudo, consegue compreender tudo. O único ser que ele não consegue compreender é Deus. Ele só consegue compreender Deus pelas formas, pelos retratos, né? Mas ele não consegue compreender o Criador de forma abstrata. Ainda é uma dificuldade. Isso por quê? Porque a evolução que temos ainda é muito rasteira. É o progresso, é o homem que desenvolve uma máquina para diminuir o seu sofrimento, né? É esse caminho que vamos andar sempre. A ciência é um meio favorável ao homem de melhorar a sua situação. Isso é fato, né? É pela inteligência e aliado ao processo científico que o homem desenvolve, que o homem vai progredindo. Não existe outro. Essa ideia de que Deus é poderoso, de que Deus vai fazer, isso ainda é uma infantilidade do homem. O homem ainda espera que Deus tudo faça por ele. No entanto, Deus lhe deu a inteligência e os meios para que ele trabalhe para diminuir as dificuldades da sua vida reencarnatória, dando a ele uma visão melhor do Criador, porque esse Criador manifesta as suas ações para com seus filhos pela inteligência, dando-lhe os meios, né, e fazendo com que ele progrida com esses meios, diminuindo a sua dificuldade, o seu sofrimento, fazendo com que ele adquira novas potencialidades, porque nós não somos dotados de toda a potencialidade, nós não somos. Isso está no livro da codificação. Ainda necessitamos, Carlos Bernardo dizia, de recursos não, de meios não. Ainda necessitamos de percepções. E essas percepções ainda não temos. Nós precisamos desenvolver, buscar desenvolvê-las. Porque a questão da visão, da audição, enfim, das percepções que nós temos, elas ainda não são suficientes para percebermos certas sutilidades que existem. Então, os espíritos que orientaram a Kardec mostraram que o homem só pode compreender Deus pela inteligência, né? Nós só podemos compreender Deus pela inteligência. Essa bobagem que muitos ficam aí falando, né? Porque eu não consigo admitir que uma pessoa que fala em nome de Deus seja tão desequilibrada. Eu não consigo, porque a lei divina, ela estabelece ao homem o equilíbrio, primeiro para com o seu semelhante, né? Você não pode, eu não consigo compreender que uma criatura se diga representante de Deus e viva na opulência, vendo a humanidade se acabar em uma situação tão miserável e viva na opulência. E, no entanto, essa criatura diga ser representante de Deus. Jesus veio e deu um tapa nessas criaturas. Que Jesus, segundo conta a história, foi um carpinteiro.
né? Um homem paupérrimo. Então, um carpinteiro que veio levar o consolo ao seu semelhante, sem ter uma banda de conto no bolso, e no entanto fez tanto prodígio, e criaturas outras que dizem ser representantes de Deus vivem na opulência, é uma grande contradição. Né? Pois, isso não é opulência, não? Né? Então, essas. Recurso em favor do seu egoísmo. Né? Então, Jesus, ele deu um tapa nessas criaturas, porque ele buscou aliviar a dor moral do seu semelhante, deu a ele o lenitivo para diminuir as suas miserabilidades morais, porque a deficiência material é a consequência da deficiência moral. Você está em um meio onde você convive com pessoas outras e aquele meio ser o mais miserável. Será que é por causa do meio que você é miserável ou a criatura que tem suas mazelas e chaga o meio? É a criatura. Sempre que você vê o progresso, ali está a criatura que progride, não é o local. Eu sempre digo a algumas pessoas ao qual me relaciono que diz: fulano mora em tal lugar, é por isso que é assim, é por isso que é assado. Não. Onde está o homem está a sua imoralidade. Onde está o homem está a sua imoralidade. Ele pode morar num bairro mais nobre que for. Ele não perde a sua indecência ou a sua decência porque ele morou em tal bairro. É a mesma coisa. Quando vemos pessoas decentes, né, com um aspecto que uns dizem que é para esculhambar, quer ser barão, né, quer tirada de rico, mas o valor não está no que a criatura usa, está na criatura. Ela está exteriorizando a conquista dela, é conquista. Toda vez que você vê uma criatura indecente ou decente, é uma conquista dela. Ela se fez assim. Ela só está exteriorizando. Não é porque ela tem ou não dinheiro, não é porque ela estudou ou não, mas são as conquistas que nós temos. Então, com os recursos, podemos nos elevarmos ou nos rebaixarmos. É a questão do intelecto. Vemos criaturas suburbanas, porém com intelecto elevado, decente, com o seu caráter polido, e, no entanto, mora em bairros periféricos. Também podemos ver o contrário, né? Lembremos sempre que a decência ou a indecência pertence ao homem, não pertence ao meio que ele vive. A educação, a falta de educação é o espírito. Ele é mal educado ou bem educado. Isso é conquista dele, né? Não é porque ele alisou o banco da ciência ou fez faculdade ou tenha lá adquirido certos conhecimentos que ele é assim, não. Aí só foi o material que poliu. É a mesma coisa do espiritismo, muito bem, a mesma coisa do espiritismo. Você chega numa instituição dessa, você vai dar de si se você aprendeu a dar de si. Senão você vai ficar atolado, né? Vai ficar limitado. Como muito se diz, a gente só dá aquilo que a gente tem. E é uma mais pura verdade. Você levanta o progresso se você aprendeu a progredir. Você retarda ele se você assim aprendeu a retardá-lo. Então tudo é conquista do homem, do espírito, melhor. Não são as coisas e nem o meio que faz o homem melhor.
mas são as suas conquistas. E essa conquista, ela está referente às vidas progressistas. É pela vida progressista que a gente vê a conquista ou a inconquista do outro. É por isso que vemos a evolução de um e a evolução de outro. Ninguém é melhor do que o outro. Somos mais adiantados na questão espiritual. E aí refletimos essa evolução no corpo. Aí, como muitos que não querem admitir, aí diz porque estudou muito, diz porque papai e mamãe investiu. Isso só são, esses meios, só são os vamos dizer assim, ajuda, só são os contribuintes, mas o princípio está no espírito. É por isso que vemos criaturas que recebem uma educação fina, porém decadente moralmente. Você vê que é estudado, você vê que tem boas condições, você vê que vem de boa família, mas o espírito é indecente. Então, os materiais não foram suficientes para poli-lo. Ele continua indecente, porque não é a matéria que modifica o homem, é o homem que se modifica. Porque primeiro, a questão da modificação do homem requer uma orientação onde ele não vai morrer e se acabar. Ele será sempre ele em qualquer lugar que ele esteja. E aqui a gente fica.